entendimento já do Ministério Público. É o Ministério Público Estadual. Aí eu já soube que o Ministério Público Federal ele tem um outro entendimento. Aí, por isso que cada vez mais isso vem a ratificar que, independente de nós estarmos, né, lutando, né, buscando essa questão de que o maior segurança jurídica do detetive na investigação criminal, que é um tema específico que eu estou aqui focando, existe a necessidade dessa alteração legislativa para que não haja mais esses entendimentos. O MP estadual entende de uma forma, o MPF já entende de forma diversa. De que a lei é explícita, ela é clara com relação a ser o delegado de polícia, a autoridade que irá apreciar o aceite da colaboração, ou rejeitar. Então você já se encontra aí um entendimento diverso dentro do próprio Ministério Público. Sim, mas favorável. O MP estadual entendeu ser favorável. Então isso é uma fundamentação já importante que o detetive pode utilizar. Ele poderia também não entender, né? Mas poderia também. O MP do Rio de Janeiro entendeu favorável, mas e o de São Paulo? Mas é importante que pelo menos nós já temos algo favorável que um já entendeu. Não a intenção, além da segurança jurídica, foi da comissão que abriu um leque maior, que se o detetive encontrar uma resistência pela autoridade policial, ele pode provocar o Ministério Público. Se ele tiver uma resistência do Ministério Público, ele pode, então, através do advogado, colaborar com a investigação defensiva. Então, abriu mais o leque. Entendeu? E agora, com relação a essa fundamentação da alteração legislativa, nós estamos aqui, ó, alteração, artigo 2º. Deixa eu colocar. Nico, coloca lá no peixe lá. Passa aí. Aí, qual? Aí, alteração do artigo. Isso, é isso aí. O artigo 2º da Lei 13.4 de 2017 já começa, artigo 2º, para os fins desta lei, considera-se detetive particular ou profissional que habitualmente, por conta própria ou na forma de sociedade civil e empresarial, planeje e execute coleta de dados e informações de natureza não criminal e continua, né? Com conhecimento técnico, utilizando recursos e meios tecnológicos permitidos, visando ao esclarecimento de assuntos de interesse privado do contratante. Essa palavra de natureza não criminal... Deixa eu botar o texto aqui, porque ele leu ali, mas aqui está um outro aqui. Tá bom. Vamos lá. Então, esse é o artigo 2º, né? O atual artigo. O artigo, okay? Que fala de natureza não criminal. Ou seja, ele veda a participação a atuação do detetive particular em matéria criminal e vem prevendo depois, no artigo 5º, a figura do colaborador. Agora, eu selecionei justamente com o entendimento de um promotor de justiça do Ceará que entende justamente em sentido diverso do que está previsto aqui na lei. Ele vem concluindo, para não ficar muito extenso. Portanto, diante do exposto, entendo que são plenamente válidas as investigações realizadas por particulares que respeitem as garantias constitucionais e legais dos investigados, devendo-se ter como inconstitucional a expressão não criminais constante no artigo 1º da Lei número 13.432 de 2017. Então, acontece, ele entende como inconstitucional o promotor Igor Pinheiro, promotor de justiça do Ceará, autor de direito eleitoral, estudos de combate à corrupção, professor de concurso para o MP, mestrando em direito constitucional e palestrante. Eu coloquei até a fonte aqui, depois eu até disponibilizo. Então, é o entendimento do promotor de justiça de São Paulo que esse artigo é inconstitucional, que ele fala que o detetive de natureza não criminal, ele entende sobre a inconstitucionalidade. Então ele vem na mesma corrente que nós estamos entendendo, de que realmente é inconstitucional você retirar o detetive particular, retirar entre aspas, da investigação criminal, você colocar somente a figura do colaborador com aceite, dependendo do aceite da autoridade policial. Então ele entende justamente que essa questão de natureza não criminal é inconstitucional. É porque a autorização do contratante é o próprio contrato, né? Tem uma autorização expressa que eles exigem adendo ao contrato, para você poder peticionar o delegado de polícia ou o Ministério Público, para você poder colaborar com a investigação policial. Tem delegados que pedem o contrato, tem delegados que pedem a inscrição municipal. E daí vai as exigências às vezes aumentam muito mais, outros não. É questão de institucionalidade. Requisitos naturais, né? Um contrato, a inscrição da prefeitura, aí é o mínimo. Só requisitos.
própria lei não sei, Ele falou da justiça bonita. E assim, ele entendeu que é. Ele entende que o artigo é inconstitucional, que ele vem falando, devendo se ter como inconstitucional a expressão não criminais constante no artigo 1º da Lei número 13432 de 2017. Então, como o inquérito está em sigilo de justiça, né? O segredo de justiça, mesmo que não esteja autorizado, até os próprios advogados têm dificuldade de ter acesso. Peraí. Fala pra gente escutar isso. Pra gravar, Assim, ó, isso. pra ficar gravado. Quando as investigações estão sob sigilo, né? Sob segredo de justiça, até os próprios advogados têm dificuldade para ter acesso às informações, porque constam informações que foram colhidas, né? Gravações telefônicas e diversas informações. Como é que o detetive vai ter acesso a isso? O que acontece aí? Uma vez que ele estiver atuando como colaborador, essa que é a discussão que nós estamos justamente, não existe ainda uma... Por isso que há a necessidade no PL 917 de nós fazermos essa alteração legislativa para deixar isso cristalino. Porque não vai ter mais aceite ou não. Eu vou ler aqui o texto, vai ser uma ciência. Segundo as autoridades policiais, a gente não vai ter acesso às mesmas informações que eles têm. Né? Não, mas o que acontece? Isso é uma questão que eu acho que a gente deveria também discutir. Mas essa alegação que eles falam, eu entendi o que você falou. Agora, essa alegação deles é o seguinte, com respeito, os que pensam dessa forma, se você for ver, o que acontece? Se você for ver dessa forma, a colaboração, a palavra já diz colaboração. Claro. Entendeu? Então dá vontade de você, às vezes, abrir o dicionário para dizer o que é colaboração. Você não está em nenhum momento querendo exercer atividade policial. Atos privativos da polícia judiciária, o detetive particular não pode praticar, o indiciado não pode praticar, e nem a vítima. É a questão da colaboração. Mas então, ao colaborar, e o inquérito policial ele já é sigiloso por si só. Isso, mas ao colaborar, você acaba vendo coisas, né? Aí como a lei também não especifica como é que é essa colaboração, tem policiais que entendem, né, autoridades policiais encarregadas de investigações, e você não tem acesso diretamente ao inquérito, você tem acesso, ele que folheia, ou ela, né, que folheia e você passa as informações, leva as informações, ou protocola no Rio de Janeiro, chama-se a CESOP, Seção de Suporte Operacional. Tem estados que ainda tem um cartório, né? Então é feito através de petição, outros não, eles recebem diretamente as informações em mãos, devido ao seu processo administrativo, o inquérito policial é um processo administrativo. Claro. Então essa colaboração também não é detalhada como é a colaboração. Tem que ter acesso, não tem, você pode informar, essa informação é através do encarregado. Assim, só para finalizar, mesmo o cliente autorizando, o delegado ele não tem ciência. Nós somos profissionais legais, vamos exercer nossa profissão legal, claro. Mas você não sabe até que ponto o cliente que te contratou quer essa informação, porque ele precisa se defender ou alguma coisa, ou usar para outro tipo, né, de coisa. Então, fica essa dúvida, se o cara também não está usando a gente para colher informação que ele vai precisar. Não, mas para isso existe, aí entra o papel do delegado de polícia. Se você está colaborando com investigação policial em curso, não é obrigatório, o detetive vai coletar licitamente, porque o objeto que ele foi contratado para colaborar, agora é papel da autoridade policial aparar as arestas que estiver ali no... Quem preside a investigação não é o detetive, é ele. Ou é o promotor. Nessa hora que ele pode autorizar. Aí não é o detetive. Não, mas ele não pode, o problema é esse, ele não pode inibir, essa que é a discussão, que o detetive atue como colaborador. Aí já começa a ferir até o próprio Código Civil, que a pessoa tem o poder de livre contratação. Eu tenho o direito de contratar um profissional. Tá, mas o que ele dá a entender, ele quer dizer o seguinte, com relação às informações que talvez obtenha, que passaram ao contratante e o contratante usar de forma ilícita. Mas o seu próprio contrato já vai firmar isso. O sigilo. Qualquer divulgação que ele fizer, ele responde civil e criminalmente por isso. Então você tem que amarrar isso no próprio contrato. Porque não adianta você passar a informação para o cara e ele fala, não vou passar. E pede e passa. Mas aí vão perguntar a você, mas aonde que está marcado que o senhor disse que ele não pode passar? É o contrato que você firmou com ele. Então o contrato é de extrema importância, inclusive a própria Lei 13.000 obriga você a fazer o contrato. Exatamente. Então você vê, particularmente o meu contrato hoje, ele tem 4 folhas. Por que 4 folhas, Milton? Porque a cada necessidade eu agrego ele no meu contrato. Eu vejo a necessidade daquilo que me cobram
que eu vejo que não é legal, então eu tento colocar no meu contrato para evitar situações futuras. Né? O contrato seu é que vai amarrar ele divulgar ou não, responder civil e criminalmente por essa atitude. E se puder dar uma ratificada ainda no relatório, melhor ainda. Sim, você já coloca logo de cara com relação a isso daí, as informações, ou então na conclusão. Está sendo entregue ao contratante, o qual está ciente que não poderá passar isso, né, divulgar isso pelas redes sociais, enfim, né? Aí a forma de você poder elaborar o seu contrato mais direcionamento, você se assegurar que o cliente não está nem com você. Se obteve a resposta que ele quer, tchau, PT, saudação, você não fez mais do que obrigação. Só que quando ele bate na sua porta, ele, pelo amor de Deus, eu estou precisando, é urgente, eu só preciso isso. Então quando você entrega para ele só, ele nem sabe mais quem é você. É bom que não precisa saber mesmo, pagou seus honorários, tchau. Por que eu chamei a atenção para esse assunto? Jean, eu já conheci casos de membros de facções pegar um empresário contratar o detetive para conseguir informações e ele passa por meio da facção. Porque eu queria saber o que estava sendo investigado, o que tinha de gravações lá, se citava o nome dele e a que ponto citava o nome dele, para daí ele tomar uma ação. E aí ele passa para por isso que a nossa proposta é nessa hora que o delegado vai avaliar se o nosso trabalho é válido ou não. Entende? Mas aí não podemos ficar à mercê de uma discricionalidade. Entendeu? Um cliente chega para você, não se pode, o que acontece é o seguinte, com respeito às autoridades policiais, não podem legislar. Entendeu? A discricionalidade não deixa de ser uma forma, entre aspas, de você por si só legislar. Você tem um entendimento e você, por existir uma previsão legal lacunosa, você vai e lança o seu entendimento. Isso é uma discussão judicial, claro, não tem ainda jurisprudência nesse sentido, porque ainda não se gerou uma discussão. É uma lei de 2017, é considerada uma lei nova, né? Isso não teve ainda grandes desdobramentos, não é porque somos nós, mas nós estamos provocando ainda muita coisa, justamente pela lei ser uma lei ainda muito sucinta. Claro. Ela dá margem a muitos entendimentos dúbios aí, então na investigação criminal é um deles. Bom, colega, com relação a isso, eu acho que essas reuniões, por exemplo, que nós estamos tendo aqui, o foco, eu acho que seria importante a gente chegar a fazer essas reuniões a cada 3 meses, enfim, para discutirmos certos assuntos de interesse da própria categoria, tá? Então, eu vou só, que nada mais do que a gente também está passando aqui, experiências do profissionalismo, compartilhar as experiências, tá? Então, como já mencionei no começo, tem 30 anos, temos já outros aqui com o mesmo tempo de trabalho, enfim, eu só vou dar um toque para você, claro que você que avalie. Antes de qualquer situação, é você investigar o teu cliente, faça um estudo dele. Por que você quer essa informação? Não, eu quero porque eu quero, não. Você tem que me convencer de que o que você está pedindo, ele tem realmente propriedade. Porque às vezes se alguém chega no meu escritório, que as consultas são feitas comigo, então eu preciso procurar uma pessoa que fugiu, o que essa pessoa é, minha ex-esposa. Você tem medida protetiva? Ah, sabe o que é? Eu não vou ser coautor. Então a forma de você já bater de frente, por que você quer isso? Qual o real objetivo? Qual o teu interesse? Qual o vínculo que você tem com a pessoa? Você pretende isso por qual finalidade? Então isso é importante para você evitar de ser coautor, de entregar na mão de pessoas algumas informações que ela vai usar de forma que amanhã você pode entrar numa coautoria. Então deixar claro no seu contrato realmente qual o tipo de informação e qual é o objetivo. Se é em questão de processo, põe o número do processo, tá? O objetivo principal, a petição inicial, colocar realmente o que é o propósito da investigação, para que amanhã você não tenha nenhum problema. Aconteceu o cara da pipoca Ioki em São Paulo. Se ele não tivesse um contrato, ele teria abraçado como coautoria, porque achavam que ele estava junto com a mulher do japonês e ajudaram a matar e ficou o cara, esquartejou e jogou. Então qual que salvou ele? Um contrato. Há anos atrás teve na região minha lá também um colega que era de Jundiaí, foi encontrado aproximadamente uns 150 quilômetros da cidade. Eu, graças a Deus, tenho um bom relacionamento com a Secretaria de Segurança Pública, que eu acho que todo mundo deveria ter. Isso eu acho que é obrigação de cada um, tá? Aí me ligaram perguntando se eu podia ajudar. Tudo bem, vamos fazer o seguinte, procura lá ver se o cara tem um contrato, alguma coisa, e realmente encontraram na gaveta dele um contrato.
e foram trabalhar em cima disso. E dentro disso foi armado uma casinha e mataram o próprio detetive, porque a mulher não tinha o dinheiro para pagar, o marido chegou em casa. Eu conheço essa história aí. Conhece? Tá. O marido chegou em casa, enfim, aí houve toda uma armação e realmente fizeram uma puxadinha para o detetive, por isso que eu acho que o detetive tem que atender no seu escritório, que seja virtual, sua própria casa, não no meio da rua, é a sua segurança. Tá? Armaram uma casinha para ele, foram, mataram ele com a própria arma dele. O supermercado não foi, Milton? Foi o supermercado, eu lembro isso mesmo, supermercado. Eu poderia dar um depoimento? Prazeroso. Só um depoimento. Aproveitando a respeitável classe de Para Vossa quem não conhece, é Excelência. representado do Anselmo, pai do Marcelo Carneiro. Irmão. O melhor advogado, Assim me queima. o melhor advogado criminalista do Rio de Janeiro. Não, veja bem, eu não quero atrapalhar, não sou detetive, tenho o prazer de ser pai de Marcelo Carneiro de Souza. Agora, veja bem, eu vou realmente colocar aqui a verdade real, tá? Eu não ia nem me pronunciar, mas eu vou ditar claramente, de 1 ano a 1 ano e meio, mais ou menos, aproximadamente, eu tenho apresentado com facilidade, dependendo do relatório do profissional, em sede de primeira instância criminal,